Olá, muito obrigada para você que está aqui assistindo a gente na Semana Digital da Formobile. Hoje vocês estão aqui para assistir um assunto muito interessante que é sobre colchões. É algo que a Formobile já trabalha há bastante tempo, com todos os componentes, e a gente tem o prazer de receber aqui nessa conversa o Rogério, que é presidente da Abicol e proprietário da Orbis Restonic Colchões, e o Tatiano, que é o show manager da Formobile, então trabalha lá com a gente. Muito obrigada a vocês dois por terem aceitado o nosso convite. Obrigado a Bom, você, Juliana, pelo convite. eu que agradeço o convite. Para nós da Abicol é uma satisfação. Um pouquinho do nosso mercado, o que está acontecendo depois dessa pandemia. Muito legal. Rogério, para começar, eu queria entender um pouco de você, o quanto que a pandemia impactou no segmento de colchões, o quanto trouxe de prejuízo, para depois a gente entender como vai ser essa retomada. Então, como que foi para o segmento de colchões isso? Bom, quando do início da pandemia foi um choque para todos nós, e de uma forma geral, todas as fábricas, na semana do dia 20 de março, elas pararam de produzir. A Abicol, rapidamente, para a gente entender o que estava passando, nós fizemos duas pesquisas, uma logo no início de abril e outra logo na segunda quinzena de abril. Foi na semana de 22 a 22, de 14 a 22 de abril. Nessa pesquisa, na última pesquisa, no dia 22 de abril, a gente tinha um quadro, basicamente, onde 40% das indústrias estavam totalmente paradas e 45% trabalhando com redução. Só 7% trabalhavam de uma forma normal. Então, esse era o quadro que a gente tinha no meio de abril. Quando nós vamos para maio, de uma forma geral, todas as empresas voltaram a trabalhar, onde a maioria das empresas estão trabalhando no formato de redução de jornada. Na grande maioria dessas empresas, com redução de 50% de jornada. Algumas empresas voltaram a trabalhar com jornada normal a partir de junho, mas o quadro é que quase que a totalidade tem trabalhado com 50% da sua capacidade. É legal a gente ouvir que elas, mesmo tendo uma parada, elas conseguiram retomar, mesmo diante da pandemia, e eu acredito que então elas conseguiram, de alguma forma, descobrir um caminho para sobreviver, não sei se essa é a palavra correta para usar nesse momento de crise. Não sei se a gente tem algum detalhe de algo que pode ter impulsionado essa retomada, as fábricas voltarem. Para nós, de uma forma geral, na verdade, o Brasil é um continente, né? Não é um país, de tão grande que ele é. Então, nós temos situações diferentes. A gente percebe que fábricas que estão localizadas no sul do Brasil e têm o seu maior mercado no sul do Brasil, conseguiram fazer esse retorno de uma forma mais rápida, uma forma mais estável. Fábricas do Nordeste, essas fábricas sofreram mais com essa paralisação, tanto pelo lado produtivo, quanto pelo lado dos seus clientes estarem fechados, né? Não existe, a gente não percebe na conversa que a gente tem com colegas, mesmo com fornecedores, uma receita que explique o que aconteceu para possibilitar. Foi uma coisa natural e ela foi um crescente de semana a semana, né? A gente percebe que o mercado começou a se movimentar um pouco mais. Nós temos uma suposição, isso não é embasado em nenhum tipo de dado técnico, que o consumidor, por ficar tanto tempo em casa, talvez está percebendo que o colchão dele já não está daquela forma. E isso tem feito que essa procura tenha acontecido numa taxa, vamos dizer assim, surpreendente para todos. Se vai ser consistente ou não, aí só o tempo vai dizer. Mas não existe uma fórmula mágica que explique, não, a gente conseguiu retornar, lógico, muito longe do que era, devido a tal fator. Isso ninguém tem ainda claro o que é.
E, Rogério, uma pergunta. Com o fechamento das lojas físicas, as lojas virtuais acabaram suprindo parte dessa demanda ou não? Ou o setor foi bastante afetado pelo fechamento das lojas físicas? Como é que se comportaram as vendas online de colchões com a pandemia? Logicamente, o consumidor brasileiro ele descobriu uma nova forma de comprar. Não estou dizendo especificamente de colchão. Ele descobriu uma nova forma de comprar, que é a forma de comprar online, né? Eu produzo um colchão sob licença, que é o Restone, que é uma marca americana, e a gente conversa com eles. Lá também houve um crescimento na compra via internet. Esse crescimento ele não sustenta de forma nenhuma indústria. Ele foi um crescimento pequeno e atendeu um percentual muito pequeno. De uma forma geral, as lojas de colchão, os lojistas sofreram com um peso muito grande, né? A venda de colchões na internet ela é muito calcada dentro do Brasil em magazines, né? E difere, por exemplo, dos Estados Unidos, onde você tem uma venda de internet feita por outsiders, ou seja, empresas que não eram colchoeiras e começaram a vender os famosos colchões bed-in-a-box. Isso não foi o caso do Brasil. Então, sim, a venda de colchões na internet subiu, né? Só que também, da mesma forma, ninguém tem esse valor para quantificar o que se vai ser relevante ou se não é relevante para o mercado como um total. Mas houve crescimento, sim. E agora, com a abertura e a retomada do varejo, entendendo inclusive o peso dessas lojas, eu acredito que os fabricantes têm um desafio de conseguir manter um padrão em todo o território. Eu acredito. Como que a Bicol tem suportado esses fabricantes para o momento da reabertura? A Abicola fez 4 protocolos sobre a Covid. Com a ajuda de um infectologista, Dr. Jean, nós fizemos 4 protocolos onde eles nos auxiliaram a guiar nesse mar incerto, né? Um protocolo foi como trabalhar nas empresas, nas fábricas, como se realizar assistência técnica, afinal de contas, você tem uma pessoa estranha entrando dentro de uma residência, sobre doenças ocupacionais e o outro para os lojistas. Como os lojistas devem proceder na sua loja quando nós falamos de colchão, de um consumidor que vai a uma loja de colchão. Então, esse protocolo, ele tenta mostrar ao lojista como ele deve proceder para que ele dê segurança ao consumidor que ele vai entrar. Esses protocolos estão no nosso site, né? Lá no site da Bicol, ele é aberto para qualquer fabricante de colchão, é aberto para qualquer lojista. Então, ele tenta direcionar ao lojista a melhor forma dele atender um consumidor, para ele proteger esse consumidor e para ele proteger o colaborador dele. Então, o nosso primeiro passo foi justamente isso, sabe? Tatear o chão para entender como nós devemos tratar esse consumidor. Essa é a nossa principal preocupação. Em relação... Desculpe, pode falar. Não, imagina, eu ia só comentar que é muito legal ter esse suporte, até para ter uma visão de uma associação. Então é interessante, a gente até recomenda, então, que quem ainda não conhece os protocolos, que procure os que deve ser bastante orientativo e vai apoiar nesse momento, né? Sim, porque como é uma coisa muito nova e nós estamos num momento que o excesso de informação não é a mesma coisa do que conhecimento, né? Informação é uma coisa, conhecimento é outra. E a maioria da informação que a gente tem nas redes sociais, elas não primam pela veracidade. Então, ao a gente contratar um infectologista, nós saímos do campo do eu acho para alguém que é do setor. Então, foi feito com muito cuidado, justamente para que a gente não seja surpreendido lá na frente com situações desagradáveis dentro das nossas empresas e dentro do próprio lojista, né? Então, essa foi a ideia. E, Rogério, chegando agora nesse ponto que a gente já está indo para o final de junho, qual é a expectativa nessa retomada do setor de colchões? Como é que estão as vendas agora? Como é que estão as indústrias? Em que pé nós estamos nesse momento? As vendas de colchões, surpreendentemente,
um lado bom, né? Ela tem se recuperado. Tem se recuperado. De uma forma geral, todos os fabricantes eles têm reportado que as vendas têm se sustentado, têm bons valores, não chega nada a ser perto do que era antes da pandemia, mas nessa mesma pesquisa, eu posso mostrar aqui a expectativa de todos dos fabricantes, de uma forma geral, 35% achava que seria 40%, 50% menor do que vinha, né? Então, a recuperação ela está sendo interessante, ela tem se mantido nessas últimas 3, 4 semanas. A gente tem nós temos 2 fatores que nos preocupam. Um que preocupa a todos, que é justamente essa questão de segunda onda, né? Cidades que a coisa já estava andando bem podem retornar. Curitiba, que está numa situação muito tranquila na Covid, já começa a falar de uma possível lockdown. Porto Alegre já deu uma apertada. Então, essas segundas ondas que nos tira nosso tipo de qualquer certeza. E o mercado colchoeiro, ele foi afetado de uma forma lateral pela pandemia, quando a gente fala em produto. O TNT, tecido não tecido, conhecido no woven, que é utilizado em máscaras, ele aumentou mais de 100% no mercado mundial. E o TNT é 30% do custo das molas ensacadas. Resultado, nós vamos ter um reajuste de preço nos molejos da ordem de 18%, 20%, né? Causado por um desbalanço de mercado, que é momentâneo, sim, se vai durar 2, 3, 4, 5, 6 meses, ninguém tem como saber. Então, você ter um reajuste de custo na sua matéria-prima de 18%, no momento como nós estamos passando, é extremamente preocupante, né? Mas é uma realidade que está aí e já vai nos atingir no início de julho, né? Então, mais uma pedrinha que o mercado colchoeiro recebeu. Mas vamos para frente. É desafiador, né? Eu acho que todo mundo realmente, todo setor e todos os segmentos estão passando por muitos desafios e o principal é a incerteza do que vem depois, né? Que foi o que você comentou, a segunda onda, talvez como que vai ficar a crise, como que o mercado vai se manifestar. Falando sobre futuro, talvez algumas coisas que a gente consiga conversar aqui é sobre tendências que possam surgir no setor, né? Então, não sei, a gente tem visto muitos tecidos já que fazem algum tipo de tratamento, algumas outras coisas. O que a gente pode esperar do setor de colchões, não pela crise, vamos imaginar que a gente não estivesse nesse período, mas com tecnologia e tendência de produto? Bom, a primeira tendência que a gente começa a perceber, a gente conversando com colegas e com outros lojistas, é uma maior valorização do ato de dormir, né? Eu conversando com alguns varejistas grandes, eles comentam que durante a pandemia se vendeu muito cadeiras para home office, vendeu muito escrivaninhas. Isso por quê? Porque de uma forma ou de outra as pessoas vão ficar em casa. Então, uma tendência, sim, vai ser a pessoa valorizar mais o ambiente da casa dele e dentro desse ambiente nós temos o colchão de uma forma geral. O que se espera com isso? Que ao a pessoa valorizar o colchão dela, a forma de dormir, ela vai valorizar um quesito muito básico que difere do dia a dia, que é o conforto que aquele colchão pode dar. Então, isso é uma tendência que a gente espera que aconteça, porque a pessoa vai começar a valorizar algo que ela não tinha. Em relação a produto, aí é uma conversa que ela é muito, como que eu posso dizer, até um pouco perigosa e arriscada. É muito arriscado qualquer fabricante de tecido falar que o tecido dele tem a capacidade de prevenir Covid. Conversando com alguns infectologistas, eles foram muito claros no que falaram. Não tem sentido algum você falar que um tecido de um colchão previne Covid, porque quem vai nesse colchão é só você e sua esposa.
né? Se um tem Covid, só o ato de estar do lado já passou a Covid. Então, é algo que não traz nenhum tipo de benefício e é de uma comprovação muito complicada. Então, vamos supor que eu venda um colchão que eu falo que o tecido tem alguma proteção com a Covid, essa pessoa pega a Covid fora. Eu tenho um possível problema se eu for questionado. Então, isso no mundo até o momento, nenhum fabricante de tecido, aqui no Brasil ou fora, ele se posicionou sobre essa efetividade e essa possibilidade, né? E esse aspas, possível benefício, ele não tem muito sentido, por quê? Porque você já está lá no colchão do lado do seu companheiro, né? Então, não vai se passar. Quando nós falamos por uma questão de loja, aí sim você pode questionar, um consumidor vai entrar dentro de uma loja e vai deitar num colchão, sentar num sofá, aí tem a questão de contato. Mas o que nos foi colocado também por esses infectologistas? O contato não passa Covid, a gente sabe disso. O que passa Covid é justamente líquidos, né? E o simples contato, a não ser, eu vou usar aqui uma expressão um pouco diferente, pesada, só se alguém lambesse um colchão ninguém vai fazer, a gente não espera. Né? E passasse a mão e botasse assim. Mas algumas medidas nesses protocolos, a gente fala, alguns clientes colocam TNT descartável para a pessoa deitar, alguns clientes passam aspergino lisoforme, que é bactericida, o lisoforme é bactericida e tem essa capacidade também de matar o vírus sobre o colchão, justamente para dar uma tranquilidade e uma confiança no consumidor. Então, em relação ao produto, ainda nós não temos nada muito claro que possa vir e trazer algum benefício. Não tem. O que nós vemos, né? Isso muito particularmente que a pessoa, sim, vai valorizar mais o ato de ficar na cama, o ato de acordar bem. E isso, inclusive, vai ser tema da Bicol para frente. Muito legal isso que você está dizendo, porque, ok, eu entendo que não devem ter tendências relacionadas ao Covid, eu nem imaginava que, nem tinha passado pela minha cabeça que talvez o colchão pudesse gerar algum tipo de discussão desse tipo. E é interessante saber que vocês chegam a entrar nesse nível de detalhe de avaliar possíveis tendências, porque hoje a resposta é não, mas antes de vocês avaliarem, existia um talvez, né? Muito legal. Mas além de pensar no Covid, eu acho que o que as pessoas buscam no colchão que ele pode trazer? Então, a gente já falou um pouco do bed in box, que é enviar o colchão numa caixa pelo correio, que eu acho que é toda uma tecnologia diferenciada que permite que esse colchão caiba na caixa ali menor e depois chegue em casa sem perder o conforto. Eu vejo que o consumidor ele está mais informado hoje e busca mais algumas informações, ele pesquisa mais antes de comprar o colchão. Então, acho que talvez ele esteja já, quando ele chega na loja, ele já sabe mais o que ele está buscando. Eu quero conforto, mas eu também quero um bom preço, eu quero durabilidade. E acho que, diante disso, a Bicol até lançou o selo, né, que vai poder ajudar o consumidor a se informar melhor e ter uma diretriz, se aquela informação que o lojista está dando na loja é real ou não. Conta um pouco para a gente sobre isso. O selo Bicol, ele foi criado na gestão do ex-presidente Alexandre Prates, foi uma ideia muito feliz, né? E a Bicol, ela esse ano a gente vai iniciar um movimento de marketing bem mais forte nele, porque nós entendemos que sim, que o colchão ele é muito mais do que descanso, ele é saúde. E como você disse, o consumidor ele tem essa capacidade hoje de conhecer o colchão de uma forma mais íntima, de uma forma mais precisa, porque ele busca informações na internet sobre novas tecnologias, ele compara o colchão A com o colchão B, com o colchão C, então ele transita de uma forma mais forte nisso. Infelizmente, como qualquer produto, né, o colchão ele é atingido por fabricantes que não prezam pela qualidade naquilo que fazem e nem pela responsabilidade, digamos, social na hora que ele faz o seu colchão.
Mas isso não é só do colchão, em forma nenhuma. Isso é de qualquer produto que seja feito no Brasil, né? Bom, então, posto isso, a Abicol, a ideia da Abicol é dar ao consumidor, quando ela fala sobre o selo, que esses colchões, além de atender às normas do Inmetro, que são normas compulsórias, né? A certificação do colchão é obrigatória, ela não é voluntária há alguns anos. Essa empresa também atende a padrões mínimos de responsabilidade no produzir o colchão. Então, essa é a nossa preocupação. Então, a gente quer garantir com isso que o consumidor está levando um produto feito dentro das normas, dentro da legislação, e que aquela empresa atenda à legislação. Aí nós caímos num segundo fator que depende do consumidor de uma forma que ele quer. Por quê? Se ele quer um colchão mais firme, um colchão mais macio, um colchão mais com suporte médio, um colchão mais alto, um colchão mais baixo, cabe a ele ir no mercado, ele vai ter uma gama enorme de colchões e ele testar, provar o colchão, porque é aquilo que eu sempre falo, o colchão é uma compra sensitiva. Colchão é uma compra que você tem que deitar, né? Você não pode comprar o colchão com o joelho, como infelizmente muito consumidor faz na hora. Você deve comprar o colchão da forma que você dorme, é uma compra muito sensitiva. Então, o selo Abicol mostra para aquele consumidor que, olha, essa empresa e esse produto são feitos de formas responsáveis. Cabe a você agora, consumidor, ver dentro desses colchões com o selo Abicol qual que lhe agrada no quesito conforto. Rogério, e aproveitando nesse tema da Abicol e do que vocês estão fazendo, vocês devem ter muita pesquisa de tendência, de o que vem por aí. Tem alguma novidade que vai vir nesse cenário pós-Covid? Tem alguma coisa que o mercado está preparando, que seja uma tendência forte no setor de colchões? Tem algo assim que a gente pode esperar nos próximos anos? Bom, o colchão, a gente percebe na história do colchão, eu já trabalho com colchão há 30 anos, ele vem em ciclos. Algumas mudanças vêm em ciclo. Então, no ano de 1997, apareceu no Brasil a espuma viscoelástica. Depois entrou-se a mola ensacada em 2002, 2003, de uma forma mais veemente. Então, o colchão ele tem essa característica de passar anos e ciclos na sua forma construtiva. O bed-in-a-box não é uma mudança de forma construtiva, simplesmente é uma forma de embalagem diferente, né? Você simplesmente pega um colchão e embala de uma forma diferente. Quanto a produto, nós temos percebido na feira de Las Vegas tem uma feira, chama Las Vegas Market Show, normalmente em janeiro, em julho, esse ano não teve, eu tive lá em janeiro. O que se percebe que o colchão lá, ele começa a ter duas grandes tendências. Materiais naturais, é uma tendência forte, muito algodão, não um algodão no tecido. Materiais naturais é uma tendência forte nos Estados Unidos, incrivelmente até mesmo mais forte do que na Europa. Isso eles têm percebido. E tecidos funcionais. Os tecidos funcionais também são uma tendência muito forte lá fora. No Brasil, não são. Não são. Muitas das vezes a gente percebe, agora estou falando mais como produtor de colchão, o consumidor brasileiro não dá um valor aos tecidos funcionais. Nós temos empresas que conseguem fazer tecidos maravilhosos com N funcionalidades e é uma tendência muito forte lá fora. Legal, bacana. Bacana, bem bacana. Só deixa eu fazer uma pergunta agora, entrando um pouco no nosso perfil de Formobile, assim, como é que você, como presidente da Abicol, enxerga a situação dos fornecedores da indústria de colchões do mercado nacional, ou até importados, mas que atuam aqui no Brasil? Eles estão oferecendo aos fabricantes de colchão produtos com a mesma qualidade que tem na Europa, nos Estados Unidos, ou a gente ainda fica devendo em termos de fornecedores no Brasil? Como é que nós estamos nesse sentido? Não, de uma forma geral, o Brasil é muito bem atendido pelos nossos fornecedores. Na verdade, quando nós falamos de fornecedores de colchões, nós falamos de uma cadeia enorme. A gente pode, se eu falar aqui, eu posso esquecer de alguém, mas se você falar os fornecedores de matéria para espuma,
molejo, tecido, que seria o grosso do colchão, de uma forma geral, eles atendem de uma forma muito satisfatória. Eles trazem aquilo que eu falei, eles trazem novidades ao Brasil. Cabe a nós fazermos que essa novidade seja colocada e percebida pelo lojista e seja percebida pelo consumidor. Então, quando eu dei exemplo de tecidos funcionais, qualquer fabricante de colchão brasileiro, se entrar em contato com os fornecedores de colchão, de tecido, desculpe, pode ter acesso ele não precisa ir lá na Europa, ele não precisa ir na Interzum, ele não precisa ir na ISPA para ter acesso a esses tecidos funcionais, tecidos diferenciados. Os nossos fornecedores aqui têm isso aqui, lógico, mas pode ser importado? Pode, mas ele tem como ter acesso a molejo, mesma coisa, a produtos para espuma, né, todas essas grandes empresas. Sim, então a gente tem essa possibilidade que não acontecia talvez há 10, 15 anos atrás, quando a gente queria uma coisa diferente, tinha que pegar um avião, ir para uma feira e procurar. Hoje não, mesmo começa-se a aparecer em colchões algumas coisas relacionadas a, como eu posso dizer, não digo informática, mas eletrônica, USB, um massageador, isso você já encontra aqui no Brasil, né? Você já tem isso acesso. Então, os fornecedores de matéria-prima para colchão, eles têm feito um bom trabalho. Isso aí é bastante prazeroso. Eu mesmo importava muita coisa de fora para trazer em colchão, que hoje eu já acho aqui. Isso aí já é bom, muito bom. Muito legal. Eu acho que a conversa foi boa. Tati, você ainda tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que foi bem bacana. Agradecer mais uma vez ao Rogério pela disponibilidade do tempo e para a gente poder informar esse setor, né? Eu acho que é super válido nesse momento de pandemia conseguir levar essa mensagem, conseguir trazer essa informação. Eu acho que esse protocolo que está no site da Bicol é super importante, que está acessível a todo mundo. Então, trazer essa mensagem eu acho muito legal. Obrigado mais uma vez. Rogério, obrigada mesmo por participar aqui com a gente da Semana Digital da Formobile. Foi um grande prazer ter você e eu espero que você que assistiu com a gente tenha gostado, tenha aproveitado e continue acompanhando a nossa programação, porque ainda tem muito mais amanhã, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado.